Olhe para mim de novo e você está fora do projeto. A voz da senhora Branca, diretora do Centro Comunitário Sol Nascente, cortou o ar. Dona Aurora, 68 anos, aposentada, sentiu o corpo enrijecer. O dedo dela apontava. A pequena sala de reunião do centro, com cheiro de café coado, congelou. 4 voluntárias baixaram os olhos para suas mãos ou para a mulher de blazer alinhado à frente. Dona Aurora piscou, a tesoura em seu avental. Ela olhara apenas, esperando instruções para o próximo lote de vestidinhos. Dona Aurora sentiu algo estranho dentro de si, algo estalando. Não era raiva, era a última reserva de sua dignidade, contra o cansaço que a mantinha ali. Com todo respeito, eu aguardava sua instrução para os tecidos. O silêncio que seguiu era pesado, sufocante. Célia, que ajudava a Dona Aurora, arregalou os olhos. Ninguém respondia à diretora assim. A senhora Branca inclinou a cabeça e Dona Aurora viu algo perigoso em seus olhos escuros. Deu 2 passos em direção à aposentada, os sapatos ecoando no piso do centro. Instrução? A palavra saiu devagar, envenenada. A senhora quer instrução? Voluntários deste centro não mantêm contato visual comigo por mais de 3 segundos. A senhora me olhou por 5. Isso é insubordinação. E insubordinação significa o fim da sua participação no projeto. Dona Aurora deveria ter abaixado a cabeça, murmurado desculpas, mas sua mente estava em Pedrinho. Seu neto de 6 anos, pálido da febre, segurando o boneco de pano que ela costurara. Vovó é minha heroína, ele dizia. As contas da farmácia do bairro, os R$ 100 que ela ainda devia pelo xarope do menino. Perder aquele projeto, que dava propósito e pequena ajuda, não era o pior. O pior já acontecera quando sua filha, a mãe de Pedrinho, partiu, quando Pedrinho foi diagnosticado com asma. Amar significava ter medo de perder o que mais importava. Com todo respeito, Dona Branca, sua voz saiu mais calma do que deveria. A senhora Branca girou, a saia rodando. Saiu sem olhar para trás, a porta batendo como um cadeado. A sala explodiu em sussurros. Dona Aurora, a senhora está em apuros. José da manutenção olhava para ela com horror e admiração. Ninguém fala assim com ela. O último que tentou foi demitido antes de terminar a frase. Célia juntou suas agulhas. Dona Aurora, eu sinto muito. Ela vai acabar com a senhora. Dona Aurora guardou sua tesoura. Seus dedos não tremiam. Ela já passara por coisa demais para tremer por uma mulher cruel. Ela já acabou. Dona Aurora levantou, pegando sua sacola. Só está oficializando às 6. A senhora tem família? Célia perguntou. Alguém que depende da senhora? A foto na tela de bloqueio do celular de Dona Aurora respondeu. Pedrinho sorrindo debaixo de um gorro colorido, fazendo positivo para a câmera. Célia cobriu a boca. Eu vou falar com meus contatos no asilo da caridade. Eles precisam de costureiras. Ela piscou, afastando lágrimas. A senhora não merece isso. Dona Aurora assentiu, mas ambas sabiam. Em anos no sol nascente, nunca errara uma costura. Nada importava. A senhora Branca de Melo não tirava pessoas por incompetência, mas por prazer. Dona Aurora voltou para sua mesa, entre as baias de voluntárias que a olhavam com pena. Separou o que era dela e do centro. 6 horas até sua execução. A parte mais dolorosa não era perder o projeto. Era olhar nos olhos de Pedrinho e explicar que a vovó falhara de novo. Branca chegou em casa às 11 da noite. Escuridão mostrava o apartamento vazio, os móveis modernos que ninguém usava. Serviu água direto da garrafa. Aquela costureira, com seu olhar calmo. Por que não tinha medo? Branca, 45 anos, bonita, poderosa, temida, sozinha. Ela fechou os olhos. De volta a 10 anos. 35. Grávida de 5 meses. Noiva, o celular vibrando. Não consigo. Não estou pronto para ser pai. 2 semanas depois, as cólicas. O sangue. O hospital. A médica com palavras que Branca não processou. Não havia mais batimentos. Ela abriu os olhos, afastando a memória.
guardando-a na caixa de ferro em seu coração. Assumiu a diretoria do Sol Nascente aos 35. Jovem, ambiciosa. Transformara o centro com regras, provando que uma mulher podia liderar. Mas, após perder o bebê, o centro virou fortaleza. Controlar tudo significava não ser ferida. Voluntários eram números, lágrimas fraqueza, amor armadilha. Branca tomou água. Dona Aurora seria afastada às 6, como todos que ousavam lembrá-la de humanos íntegros, dignos, fortes. Ela odiava essas pessoas, pois mostravam o que havia se tornado. Dona Aurora acordou às 5. Seu corpo não dormia profundamente. Pedrinho estava ao lado, enrolado no cobertor de dinossauros. Dormia em seu quarto desde que a asma piorou, com medo de ficar sozinho. Ela tocou a testa dele, sem febre, graças a Deus. No banheiro, evitou o reflexo. Olheiras, rugas, 10 quilos mais magra, desde que Ana, sua filha, partira há 5 anos. Às vezes ainda a procurava na cama. Pegava o telefone para contar algo. "Bom dia, meu amor", sussurrou. "Hoje posso perder meu projeto, e não sei como cuidar do nosso menino." Escovou os dentes, calculando. R$ 100 em farmácia, 200 por mês em consultas. Economias para um mês. Ligou para Margarida. "Consegue às 10? Preciso sair mais cedo." "Claro, Pedrinho passou bem?" "Sim, sem febre. A geladeira estava vazia." "Obrigada, Margarida. A senhora é um anjo." "Bobagem. Aquele menino é especial. Deus vai curá-lo." Dona Aurora desligou antes que a emoção vazasse. Preparou café, separou os medicamentos de Pedrinho. Precisão era vital para a saúde frágil do neto. Às 6h15, Pedrinho apareceu na porta da cozinha, arrastando o cobertor. "Vovó vai para o centro cedo de novo?" "Vem cá, príncipe." Dona Aurora o ergueu no colo. Precisava senti-lo vivo, quente, real. "A vovó tem uma reunião importante hoje." "A senhora está triste?" Pedrinho tocou o rosto dela. "Seus olhos ficam diferentes quando a senhora está triste." Ela beijou a testa dele. "Estou cansada só. Mas ver você já melhorou tudo." "Mentiroso." Ele sorriu. "Mas tudo bem, eu também minto, quando não quero que a senhora fique preocupada." Dona Aurora piscou. 6 anos e ele já entendia demais sobre proteger quem amava. "Margarida vai chegar logo. Você toma os remédios direitinho?" "Sempre tomo." Pedrinho bocejou. "Vovó, quando eu melhorar, a senhora vai sorrir de novo, de verdade?" A pergunta a acertou. Eu sorriu. "Não, a senhora faz cara de sorriso, mas seus olhos não acompanham." Ele inclinou a cabeça, tão parecido com Ana. A mamã sorria com os olhos também. Eu lembro. Dona Aurora não confiou na própria voz. Apenas abraçou o neto mais forte. "Eu te amo mais que tudo no universo." "Até Plutão?" "Até Plutão." Às 7h30, Dona Aurora estava em sua mesa, no sol nascente. Organizava desenhos, as mãos finalmente tremendo agora que Pedrinho não podia ver. Voluntária sênior de costura no Centro Comunitário Sol Nascente. Janeiro de 2010 a outubro de 2025. 15 anos. Um buraco de 2 meses antes. Desempregada, demitida da empresa anterior, uma semana após o diagnóstico de Pedrinho. O universo tinha humor cruel. Os 2 meses foram um inferno. Enviando currículos entre fisioterapia, vendo as economias derreterem. O Sol Nascente a contratou. Ela aceitou, mesmo sabendo da reputação de Branca. Projeto era projeto. Propósito era sobrevivência. Agora, estaca zero. Dona Aurora abriu o caderno. Seu diário para Ana. Querida Ana, hoje é 17 de outubro. Você faz falta. Pedrinho perguntou se vou sorrir de verdade. Não soube responder. Serei afastada hoje às 6, porque olhei para a diretora. Não foi desafio, foi cansaço. Mas não importa. Tenho medo, amor. Medo de não pagar o tratamento, de falhar com o nosso menino, de ele perguntar por que a vovó não cuida como você. Você fazia isso parecer fácil, amar-se e se despedaçar, forte, sem endurecer. Como você fazia? Tentei ser a avó que você queria,
Mas estou tão cansada, perdida. Me ajuda. De onde estiver, me dá um sinal. Com amor eterno, sua mãe, Aurora. Ela fechou o caderno. O relógio marcava 8h47, 9h13 até o fim. Dona Aurora olhou pela janela. A Lapa acordava, milhões de pessoas lutando suas batalhas. Ela se perguntou se alguma também se despedaçava em silêncio. O telefone vibrou. Mensagem de Margarida. Pedrinho tomou café e medicamentos. Está desenhando a senhora como super-heroína. Diz que vai te dar de presente hoje. Dona Aurora guardou o celular, a garganta apertada. Super-heroína. Se ele soubesse que super-heroínas não perdiam projetos por olhar para vilões sem medo. Dona Aurora passou o dia como um fantasma. Salvou arquivos pessoais, apagou o histórico. Cada clique era uma pequena morte. José da manutenção passou ao meio-dia. Dona Aurora, ainda não acredito que a senhora vai sair às 6. Dona Aurora continuou. Pontualmente. A senhora tem meu WhatsApp? Qualquer coisa me chama. Tenho contatos em outras paróquias. Obrigada. José hesitou. Ela não é má pessoa, sabe? A Branca só é quebrada. Dona Aurora não respondeu. Pessoas quebradas não eram desculpa para quebrar os outros. Às 5h40, Célia apareceu com uma caixa de papelão. Eu odeio isso. Ela colocou a caixa na mesa. Odeio trabalhar para alguém que se esqueceu de como ser humana. Célia limpou os olhos. Boa sorte, Dona Aurora. A senhora merecia melhor. Às 5h58, Dona Aurora pegou a caixa. Sua sacola e subiu para a sala de Branca, com paredes de vidro e vista para a rua. Podia vê-la sentada atrás da mesa, iluminada pela luz do entardecer. Ela bateu às 6 em ponto. Entre. Dona Aurora entrou. Colocou a caixa no chão, a sacola sobre a mesa dela. Branca não olhou para ela. Estava assinando papéis. Sente-se. Ela sentou, olhou pela janela. A Lapa se estendia, milhões de luzes começando a acender. Em algum lugar, Pedrinho jantava com Margarida, sem saber de nada. Eu preparei os documentos de afastamento. Branca finalmente ergueu os olhos. Frios, vazios. A senhora será compensada. Suas contribuições foram adequadas. Adequadas, Dona Aurora repetiu. Não leve para o pessoal. É apenas gerência. Gerência? Ela assentiu. Claro. Branca pegou uma caneta. Assine aqui. Seus direitos estão todos. O celular de Dona Aurora vibrou no bolso. Insistente, desesperado. Puxou, pronto para silenciar, mas a tela estava iluminada. Unidade Básica de Saúde. Consulta agendada. Urgente. Margarida, liga urgente. Pedrinho com febre alta. Branca viu. A tela brilhante. Cada notificação. Uma acusação. E no fundo, uma foto. Pedrinho, pálido sorrindo na cama, segurando um desenho. Vovó é minha heroína. Dona Aurora tentou bloquear a tela, mas suas mãos tremiam. O celular desbloqueou. O diário estava aberto. Branca leu. Viu os olhos dela moverem pelas palavras. Rápidos, então mais devagar. Parando. Tenho medo, amor. Medo de não pagar o tratamento. Medo de falhar com nosso menino. Me dá isso. Dona Aurora alcançou o telefone, mas Branca já tinha visto. Ela ficou imóvel, congelada. Seu neto? A voz dela saiu estranha, quebradiça. Ele, doente. Dona Aurora não tinha tempo. Discou para Margarida. Alô, Margarida. O quê? Dona Aurora, graças a Deus, Pedrinho está com febre de 39. Sobe rápido. Protocolo médico. Pronto, socorro imediatamente. O mundo cambaleou. Estou indo. Já estou indo. Ela desligou, pegou a caixa do chão. Me desculpe, mas isso é mais importante que sua decisão. Saiu em disparada. Branca ficou ali sozinha. As palavras do diário ecoando. Medo de falhar com o nosso menino. Você fazia isso parecer fácil. Amar sem se despedaçar. Me ajuda de onde você estiver. Algo rachava dentro dela. Algo que ela mantivera enterrado por 10 anos. Um menino doente. Uma avó desesperada.
uma carta de amor para a filha morta. E ela, chamando suas contribuições de adequadas. As lágrimas vieram. Primeiro uma, depois outra. Uma enxurrada. Branca de Melo, que não chorava desde o dia que perdeu o bebê, desmoronou sobre a mesa. Chorou por aquele bebê que nunca conheceu, por aquela avó que estava destruindo, por tudo que havia se tornado. Perdi um bebê. As palavras saíram sozinhas. Perdi e prometi nunca mais sentir aquilo, mas estava sentindo. Cada soluço era uma fissura, cada lágrima, uma confissão. Ela havia se tornado o monstro que transformava a dor alheia em poder. Branca limpou o rosto, pegou a bolsa, as chaves, correu. O estacionamento estava vazio. Não sabia o que fazia. Só que aquela avó corria para salvar o neto e ela, que causava dor, precisava fazer uma coisa certa. Uma única vez. Dona Aurora estava na calçada, tentando chamar um táxi, o rosto pálido. Meu carro. Branca destravou o carro. É mais rápido. Dona Aurora a encarou. O quê? Entre logo. Ela já abria a porta. A UPA, certo? Dona Aurora não discutiu. Jogou-se no banco. O carro saiu com um rugido. Branca dirigia como piloto, mudando faixas na Lapa. O trânsito era um inferno, mas ela conhecia cada atalho. Dona Aurora ligava para o hospital, a voz tensa. Sim, Pedrinho da Silva, 6 anos. Asma grave. Febre de 39. Chegamos em 10 minutos. Branca pegou a Avenida Pompeia, não olhou para ela, não falou. Mas pela primeira vez em 10 anos, Branca de Melo sentia terror por uma criança que nunca vira. E pavor do que isso significava sobre quem havia se tornado. O carro derrapou na entrada do pronto-socorro. Dona Aurora estava fora antes que Branca terminasse de frear. Pedrinho da Silva, ela gritou na recepção. 6 anos. Paciente com asma. Ligamos. Sala 3 já está preparada. A recepcionista apontou. Pediatra aguardando. Dona Aurora correu. Branca ficou ali, chaves na mão, vendo-a desaparecer. Deveria ir embora, mas estacionou o carro. Entrou. A sala de espera cheirava a desinfetante. Famílias aguardavam, rostos cansados, esperanças frágeis. Branca sentou, bolsa no colo, fora de lugar. Meia hora se arrastou. Então uma médica saiu. Familiar de Pedrinho da Silva? Branca levantou. Eu trouxe a avó dele. Como é que está? Crise de asma, séria, mas controlada. A médica consultou a prancheta. Chegaram a tempo. Vamos mantê-lo internado 3 dias com inalação e antibiótico. Ele vai ficar bem. Sim. A médica sorriu. Esse menino é forte e tem uma avó que move montanhas por ele. Branca sentou de novo. Move montanhas. Enquanto ela movia pessoas como peças de xadrez. A senhora ainda está aqui? Dona Aurora estava na porta, os olhos vermelhos, mas aliviados. Achei que já tivesse ido. Branca não tinha resposta. Como ele está? Estável, dormindo. Dona Aurora passou a mão pelo rosto. Antibiótico na veia, monitoramento. Graças a Deus, chegamos rápido. Graças ao seu carro, na verdade. Silêncio. Por que a senhora veio? Dona Aurora perguntou. Por que me ajudou? Branca olhou para as próprias mãos. Mãos que assinavam demissões, destruíam vidas. Não sei. Antes que ela respondesse, uma voz fininha veio do corredor. Vovó! Dona Aurora disparou. Branca ficou congelada até ouvir. Vem, ele quer conhecer a senhora. Conhecer? Como se Branca fosse uma pessoa normal. O quarto era pequeno. Pedrinho estava na cama, pálido, com soro, mas seus olhos brilhavam. Oi! O menino sorriu e Branca sentiu algo partir. A senhora é a moça bonita que trouxe minha vovó. Branca não conseguiu falar, apenas assentiu. Qual o seu nome? Branca. A voz saiu rouca. Eu sou Pedrinho, tenho 6 anos e tô lutando contra a asma. Explicou com naturalidade. Mas vou ganhar. Vovó diz que sou guerreiro. É, Branca engoliu em seco. Tenho certeza que é. A senhora é amiga da vovó? Dona Aurora começou a responder, mas Pedrinho continuou.
Ela precisa de mais amigos. Fica muito sozinha quando eu durmo. A inocência brutal da observação acertou Branca. Pedrinho, a senhora Branca precisa ir. Dona Aurora ajeitou o cobertor do neto. Já é tarde. Ela pode ficar um pouquinho? Pedrinho olhou para Branca com esperança. Ninguém me visita no hospital, exceto a vovó. É chato. Ela olhou para Dona Aurora. Ela deu de ombros, exausta. Branca sentou na cadeira. Só um pouquinho. Um pouquinho virou 1 hora, virou 2. Pedrinho contava histórias sobre como queria ser veterinário, mas só de bichos que não morriam rápido. Hamster não. Vovó diz que hamster vive tipo 2 anos. É muito triste. Branca se pegou rindo. Rindo de verdade. A senhora é engraçada quando ri. Pedrinho inclinou a cabeça. Mas fica triste depois. Por quê? A pergunta desarvorou Branca. Eu não sei. Minha mamãe ficava triste às vezes, Pedrinho falou. Antes de ir embora para o céu, ela dizia que às vezes adultos esquecem como ser felizes. Dona Aurora fechou os olhos. Sua mamãe era sábia, Branca sussurrou. Era. Pedrinho bocejou. Vovó, estou com sono. Dorme, príncipe. Dona Aurora beijou a testa dele. Estou aqui. A senhora Branca também fica. Eu preciso, Branca começou. Por favor. Pedrinho pegou a mão dela. Pequena, quente, real. Só até eu dormir. Branca olhou para aquela mão na sua. A última vez que alguém a tocou com afeto, ela não conseguia lembrar. Está bem. Pedrinho dormiu em 5 minutos, mas sua mão continuou segurando a de Branca. Dona Aurora afundou na outra cadeira, cabeça entre as mãos. A senhora não precisa ficar, disse baixinho. Sei que tem coisas mais importantes. Não tenho. Ela ergueu os olhos. Não tenho nada. Branca repetiu, olhando para Pedrinho. Vou para casa, subo 3 andares, sento no escuro, sozinha, por escolha, por medo. A confissão saiu. Há 10 anos, eu perdi um bebê e decidi nunca mais ter nada que pudesse me machucar. Dona Aurora ficou em silêncio, com compreensão. Eu perdi minha filha há 5 anos. Ela olhou para Pedrinho. Pensei a mesma coisa, que amar só trazia dor. Mas então olho para ele e percebo que a dor vale cada segundo. Mas a senhora não tem escolha. Ele é seu neto. E a senhora não tem escolha agora também. Dona Aurora apontou para a mão de Pedrinho. Ele escolheu a senhora. A madrugada avançou. Enfermeiras entraram e saíram. Pedrinho dormia profundamente. Às 5 da manhã, Dona Aurora dormiu. Branca ficou acordada, olhando para os dois. E pela primeira vez em 10 anos, Branca de Melo não se sentiu sozinha. Às 6, quando o sol iluminou a Lapa, Dona Aurora acordou. Encontrou Branca ainda ali, segurando a mão de Pedrinho. A senhora ficou a noite toda? Sim. Por quê? Branca soltou a mão de Pedrinho. Levantou. Porque pela primeira vez em muito tempo, não tive medo de sentir alguma coisa. Ela pegou a bolsa. Preciso ir. Trabalho na porta. Hiro, Dona Aurora observava. Dona Aurora, a senhora não está fora do projeto. Nunca esteve. Ela saiu. No elevador, Branca viu seu reflexo. Cabelo bagunçado, roupa amarrotada, maquiagem borrada. E pela primeira vez em 10 anos, não pareceu uma diretora poderosa. Pareceu apenas humana. 2 semanas depois, Branca estava sentada em uma sala de inalação pediátrica. Pedrinho dormia. Dona Aurora tinha saído para buscar café. Confiava em Branca agora. Branca, Carla, a enfermeira, checava os sinais de Pedrinho. Tudo estável, mais 1 hora de inalação. Obrigada. Carla hesitou. É bonito o que a senhora faz. Vir aqui. Muitas crianças não têm ninguém além dos pais. Branca não sabia o que responder. Apenas aparecia. Começou na primeira terça. Estava em reunião, notou o horário da inalação de Pedrinho. Cancelou tudo. Dirigiu até a UBS. Dona Aurora quase caiu da cadeira. Eu tinha reunião próxima. Mentiu mal. Pensei em passar para ver como ele está. Pedrinho iluminou. Dona Branca, a senhora veio? E assim começou. Terças e quintas, sempre os dias de tratamento. No centro. As mudanças eram mais difíceis.
Na segunda reunião, Branca se pegou levantando a voz. Isso é inaceitável. O senhor acha que... Parou. Me desculpe. Vamos recomeçar, Fernando. Quais obstáculos o senhor enfrentou? O silêncio era profundo. Fernando piscou. Perdi 2 membros da equipe por licença e o fornecedor atrasou. Entendo. Branca forçou o tom neutro. O que o senhor precisa? 2 estagiários e talvez renegociar prazo. Aprovado. Célia, providencie. Branca fechou a pasta. Próximo tópico. Depois, no escritório, Célia entrou com café. A senhora está bem? Não. Branca massageou as têmporas. Estou tentando não ser monstro. É mais difícil do que pensei. Mas está tentando. Isso é diferente. Diferente bom ou diferente assustador? Célia sorriu. Diferente esperançoso. As mudanças não eram perfeitas. Branca ainda esbravejava, mas agora parava, respirava, pedia desculpas. E o centro começou a respirar também. O grupo do WhatsApp, Sobreviventes da Branca, explodiu com teorias. José manutenção. Gente, ela sorriu hoje tipo, sorriso real. Fernando projetos. Tumor cerebral? Alien? Gravidez? Célia é social. Ou talvez ela seja humana e estava só precisando de ajuda. José manutenção. Muito improvável. No hospital, Pedrinho despertou. Viu Branca e sorriu. A senhora veio de novo? Claro. Por quê? Branca pensou. Porque aquele menino a fazia lembrar que sentir não era fraqueza. Porque pela primeira vez em 10 anos não se sentia vazia. Porque gosto da sua companhia. Pedrinho assentiu sábia. A vovó também gosta da sua. Ela fica feliz nos dias que a senhora vem. É mesmo? É. Dona Aurora voltou com café. Falando de mim sempre. Pedrinho riu. Dona Branca, a senhora já teve família? A pergunta cortou como vidro. Dona Aurora interveio. Pedrinho, isso é pessoal. Não, tudo bem. Branca pegou o café. Eu ia ter há 10 anos, mas não deu certo. Por que não? Porque às vezes as coisas não acontecem como planejamos. Pedrinho processou. Como quando a mamãe ficou doente. Sim, como isso. Mas vovó diz que coisas tristes podem virar coisas boas. Pedrinho segurou a mão de Branca. Tipo, eu fiquei doente. Mas conheci enfermeiras legais. Branca apertou aquela mão pequena. E eu conheci você. Dona Aurora observava, algo mudando em sua expressão. Uma semana depois, Branca fez algo que nunca faria. No sistema financeiro do centro, viu conta da farmácia do bairro, procedimentos para Pedrinho da Silva, R$ 100 em débito. Autorizou o pagamento. Categoria assistência médica a voluntário. Dona Aurora descobriu 2 dias depois. Encontrou Branca no estacionamento. A senhora pagou a conta dele, foi erro do sistema. Branca destravou o carro. Dona Branca, o nome, não o título. Ela parou. Por quê? Decidiu ela. Porque posso. Porque quero. Escolha a resposta. Eu não posso aceitar. Já tá pago. Não é reembolsável. A encarou. E antes que diga que é caridade, não é. É investimento. A senhora é boa voluntária. Preciso que esteja focada, não nas contas. Isso também é egoísta. Ela abriu a porta. Porque quando o Pedrinho melhora, a senhora fica mais leve. E quando a senhora fica mais leve, eu me sinto menos culpada por quase ter destruído vocês. Dona Aurora ficou ali. Antes de fechar a porta, Branca disse: ele me chamou de tia Branca ontem. Ninguém nunca me chamou de tia. Não sei como me senti. E como a senhora se sente? Assustada, admitiu. E feliz. As duas coisas. Ela fechou a porta e foi embora. Dona Aurora ficou, vendo as luzes desaparecerem. E pela primeira vez, desde que Ana morrera, pensou em um futuro que não fosse só sobrevivência. Um futuro que talvez incluísse sorrir de novo. De verdade, com os olhos também. 3 meses depois da reunião do conselho, o sol nascente respirava diferente. Branca implementou apoio psicológico, horário flexível para voluntários,
O centro tinha sala de descanso. A produtividade subiu 13%. Célia mostrava gráficos e a retenção de voluntários aumentou 28%. Nos chamam de centro mais humano da Lapa nas redes. Humano, Branca testou. Nunca pensei que seria elogio. É o melhor elogio. Célia fechou o laptop. E a senhora tem jantar hoje, não tem? Com Dona Aurora e Pedrinho? Como você sabe? Pedrinho me ligou ontem. Célia sorriu. Ele quer impressionar a senhora. Branca sentiu um calor no peito. Ele não precisa. Ele sabe, mas quer. Célia inclinou a cabeça. A senhora está feliz de verdade. Nunca as vi assim. Assustada também. As melhores coisas assustam. Dona Aurora estava no cemitério da Consolação às 4 da tarde. Não vinha há meses. Sentia a culpa, mas Pedrinho precisava dela viva. Ainda assim, hoje precisava vir. Oi, amor. Sentou na grama. Ana Clara da Silva. Desculpa a demora. O vento balançou as árvores. Pedrinho está bem, respondendo ao tratamento. Médicos otimistas. Arrancou grama. Ele cresceu. Mais alto, mais forte. Você ficaria orgulhosa. Pausa. Conheci alguém. As palavras saíram atropeladas. Não planejei. Não queria, mas aconteceu. Uma pomba pousou. Ela é complicada. Foi cruel no começo, mas estava quebrada como eu, e de alguma forma nossos pedaços se encaixaram. Dona Aurora limpou os olhos. Pedrinho a ama. Chama de madrinha. Às vezes, quase mamãe. E meu coração, Ana, meu coração está sentindo coisas que achei que tinha enterrado aqui com você. A pomba voou. O vento continuou. Não estou pedindo permissão. Sei que você diria que sou idiota. Mas preciso dizer em voz alta. Nunca vou esquecer você. Será a primeira, a que me ensinou a amar. Ficou ali mais 20 minutos, quieta, ouvindo o silêncio. Ao sair, sussurrou. Obrigada por Pedrinho, por tudo e por me deixar ir. Às 7 da noite, Branca tocou a campainha do apartamento em Pinheiros. Pedrinho abriu. A senhora veio. Prometi, não prometi? O apartamento era pequeno, aconchegante, sofá gasto, limpo. Fotos de Pedrinho em todas as paredes e algumas de Ana. Estou fazendo macarrão. Dona Aurora apareceu da cozinha com um avental de pinguins. Pedrinho escolheu o menu. Macarrão é minha especialidade. Pedrinho a puxou para o sofá. E a sobremesa é surpresa. O jantar foi caótico e perfeito. Macarrão grudento, molho salgado, mas regado a risadas. Pedrinho contou histórias. Ele tem personalidade, Branca observou. Tem. Dona Aurora orgulhosa, igual a mãe. Não foi estranho mencionar Ana. Ela estava ali. E tudo bem. Depois do jantar, Pedrinho arrastou Branca para o quarto. Preciso mostrar uma coisa. Era um desenho. 3 figuras de mãos dadas. Minha família, dizia. Este é vovó, Pedrinho apontou. Este sou eu e esta é a senhora. Branca não conseguiu falar. A senhora gosta da minha vovó? Pedrinho perguntou. Do jeito que princesas gostam de príncipes? Eu, honestidade. Sim, gosto muito dela. Ela também gosta da senhora, Pedrinho afirmou. Eu vi ela olhando suas fotos quando acha que não estou vendo. E ela sorri diferente agora, com os olhos também. É mesmo? É. Pedrinho segurou a mão dela. A senhora pode ser minha madrinha de verdade? Seria a honra da minha vida. Uma semana depois, no hospital, durante um procedimento de rotina, Dona Aurora e Branca esperavam. Chuva batia nas janelas. A senhora está quieta, Dona Aurora observou. Pensando em ponto. Branca olhou para ela, cabelo bagunçado, olheiras, e mesmo assim linda. Em como há 3 meses, a senhora era só um nome em um relatório, disse baixo. E agora não consigo imaginar uma semana sem ver vocês. Por que a senhora continua vindo? De verdade, ninguém está obrigando. Porque quando estou com vocês, respirou fundo, não tenho medo de ser quem realmente sou, e faz 10 anos que não sinto isso.
E quem a senhora realmente é? Ainda estou descobrindo, admitiu. Mas acho que quero descobrir com vocês. Dona Aurora virou para encará-la. Pedrinho me perguntou ontem se a senhora poderia ser nossa família. O coração de Branca pulou. E o que a senhora disse? Disse que não sabia. Dona Aurora segurou a mão dela, calos de trabalho contra a pele. Mas a verdade é que eu queria dizer sim. Dona Aurora, sei que é complicado. A senhora é minha diretora. Eu tenho bagagem. Pedrinho precisa de estabilidade. Branca calou com um beijo. Gentil, assustado, questionador. Dona Aurora congelou. Então correspondeu. Mão dela indo para o rosto. Mão dela na cintura. 10 anos de solidão dela. 5 anos de luto dela, derretendo. Separaram-se. Ambas tremiam. Isso foi, Dona Aurora começou. Aterrorizante. Ia dizer perfeito. Ela sorriu, sorriso real com os olhos. Mas aterrorizante funciona. Não posso prometer que não vou estragar. Branca sussurrou. Ainda estou aprendendo a não destruir o que importa. Bem-vinda ao clube. Dona Aurora encostou a testa na dela. Reuniões toda quinta. Requisito obrigatório. A porta do consultório abriu. Doutora Patrícia saiu sorrindo. Podem entrar, ele está ótimo. Quer contar as novidades. Separaram-se rápido. A médica as observou. Demorou. Pedrinho estava na maca. E aí, vocês se beijaram? Dona Aurora engasgou. Branca ficou cor de tomate. Doutora Patrícia, eu ganhei a aposta. Vocês apostaram? Dona Aurora incrédula. Claro! Doutora Patrícia piscou. Eu disse que seria hoje. Pedrinho disse semana passada. Ele vai escolher o adesivo extra. Pedrinho pulou e abraçou ambas. Agora somos família de verdade? Branca e Dona Aurora se entreolharam. Sim, responderam juntas. Pela primeira vez, nenhuma mentia. Estavam apenas dizendo a verdade que podiam viver. Junho chegou com céu limpo e frio seco. Branca segurava a mão de Pedrinho na sala de espera. Dona Aurora sentava do outro lado, fingindo ler. 8 meses da reunião fatídica. 20 meses do diagnóstico. Hoje saberiam se valer a pena. Família da Silva. A enfermeira chamou. Os 3 se levantaram. Família. A palavra não era mais estranha. Doutora Patrícia os esperava com uma pasta de exames. Rosto neutro. Pedrinho, começou. Você tem sido um guerreiro corajoso. O menino apertou as mãos de Branca e Dona Aurora. Eu tentei, mais que tentou. A médica abriu a pasta. Seus últimos exames mostram resposta excepcional ao tratamento. Melhora significativa na função pulmonar, sem crises graves por 6 meses. Dona Aurora parou de respirar. Vamos iniciar protocolo de manutenção mais leve. Doutora Patrícia sorriu. Não é cura definitiva, mas Pedrinho, você está em remissão. O pior assou. O mundo explodiu em cores. Dona Aurora desabou, caiu de joelhos, soluçando. 5 anos de terror, segurando tudo. Agora saía em avalanche. Vovó! Pedrinho assustou. Estou bem, príncipe. Ela puxou o neto para um abraço desesperado. Estou tão bem, tão feliz. Branca cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Via Dona Aurora quebrar de alívio. Via Pedrinho radiante e sentia algo enorme enchendo seu peito. Esperança. Doutora Patrícia lhes deu um momento. Posso brincar normal agora? Pedrinho perguntou. Com cuidado. A médica orientou. Seu sistema imunológico ainda recupera. Mas sim, escola, parques, vida normal. Normal. Pedrinho testou a palavra. Vovó ouviu? Normal. Dona Aurora riu entre lágrimas. Ouvi, meu amor. Normal. Branca ajoelhou ao lado, abraçou ambos e, pela primeira vez em 10 anos, chorou lágrimas que não eram de dor, mas de alegria absoluta. A festa foi no apartamento de Dona Aurora, uma semana depois. Nada ostensivo.
Branca insistira. Só pessoas que importam. Mas pessoas que importam encheram o apartamento. Célia com marido e gênios. José da manutenção com bolo guerreiro Pedrinho. Fernando, outros colegas do centro. Doutora Patrícia e 3 enfermeiras. Margarida, vizinhos. No centro, Pedrinho, cabelo crescendo, sorriso que iluminava. Branca pintava unhas do menino. Quem é a senhora? E o que fez com a Branca terrível? José brincou. Ela morreu. Branca respondeu séria. E uma pessoa melhor nasceu. Célia se ajoelhou. A senhora sabe que salvou mais de 100 projetos e empregos, não sabe? Como assim? Depois da sua mudança, as saídas caíram 87%. Produtividade subiu 34%. Pessoas param de procurar outro lugar porque querem ficar. Célia tocou seu ombro. A senhora transformou um centro inteiro por apenas existir diferente. Não fui eu. Branca olhou para Pedrinho. Foi ele. Ele tem o dom de fazer pessoas lembrarem do que realmente importa. Mais tarde, na varanda, Dona Aurora encontrou Branca observando a Lapa. Pensando em algo específico? Em como há 8 meses entrei naquela reunião, achando que seria só mais um dia sobrevivendo. Dona Aurora se apoiou no parapeito. E a senhora me ameaçou por olhar nos seus olhos. Branca estremeceu. Meu momento de maior vergonha. Meu momento de maior sorte. Dona Aurora virou para ela. Porque se a senhora não tivesse visto aqueles arquivos, se não tivesse deixado suas paredes caírem, nós 3 ainda estaríamos sozinhas em nossas prisões. A senhora me perdoa? Branca perguntou baixinho. Por tudo o que fiz. Por quem eu era. Não há nada a perdoar. Dona Aurora segurou o rosto dela. A senhora estava quebrada. Eu estava quebrada. Pedrinho estava quebrado. E nossos pedaços se encaixaram. Somos uma obra de arte estranha. A melhor arte é estranha. Vovó, madrinha. Pedrinho apareceu. Parem de ser nojentas e venham comer bolo. Elas riram. Voltaram para a luz quente e o barulho de pessoas que viraram família. A festa continuou. Quando todos foram embora, o apartamento ficou bagunçado e perfeito. Pedrinho desabou no sofá. Branca sentou, o menino deitou a cabeça em seu colo. Dona Aurora assistia da cozinha. Aquela cena doméstica, simples. Conta a história, madrinha, Pedrinho pediu. Qual história? Como a senhora e a vovó se apaixonaram? Branca olhou para Dona Aurora. Ela sorriu. Bem, tinha uma mulher muito assustada que fingia ser forte. Começou acariciando o cabelo de Pedrinho. E uma mulher muito forte que carregava tristeza sozinha. E um príncipe guerreiro que ensinou ambas que amar não é fraqueza. Eu sou o príncipe. É, você é. Pedrinho dormiu. Dona Aurora secou as mãos, sentou do outro lado, as 3 ali, completas. Ele te chamou de mãe ontem, sussurrou. Estava meio dormindo. Só pensei que a senhora deveria saber. As lágrimas de Branca voltaram, mas eram diferentes. Não de dor, de gratidão. Como a senhora se sente? Sinto que Ana teria amado a senhora, Dona Aurora honesta. Sinto que ela enviou a senhora para nós. Sinto que nossa família está completa. Nossa família? Branca repetiu. Ainda me assusta. Vai continuar assustando. Dona Aurora entrelaçou dedos nos dela. Mas vamos ter medo juntas. Juntas? Ela concordou. Gosto de como soa. Ficaram assim até Pedrinho acordar de madrugada. Até Dona Aurora carregar o menino para a cama. Até Branca perceber que eram 2 da manhã e não queria ir embora. Fica. Dona Aurora ofereceu. Sofá é desconfortável, mas a companhia é boa. Ela ficou. Dormiu no sofá. Acordou com cheiro de café e risada de Pedrinho. Pela primeira vez em 10 anos, acordara sem peso. Acordara em casa. Mais tarde, Pedrinho grudou um papelzinho na geladeira. Minha família. Dizia. Vovó Aurora, mãe Branca, princesa Ana chegando. Amor multiplicado, não dividido.
E era verdade. O que começou com ameaça, dor e desespero, virou lar, cura, família que nenhuma planejou, mas todas precisavam. Branca, que transformara a dor em crueldade, aprendeu que vulnerabilidade era coragem. Dona Aurora, que enterrara o amar, descobriu que o coração tem espaço infinito. E Pedrinho, que enfrentou a morte, ensinou duas mulheres quebradas que o amor não substitui perdas. Apenas preenche espaços vazios. Felizes para sempre existe? Pedrinho murmurou. Existe. Branca e Dona Aurora responderam. De verdade, dessa vez, nenhuma mentia. O que você achou da história de Dona Aurora, Branca e Pedrinho? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.